boa tarde. Aracaju, 27 de outubro de 2016. Inicialmente eu quero agradecer às pessoas, a todas as manifestações de solidariedade, entendeu? Porque a vida continua. E eu estava fora do mundo. Foram quase 2 anos a gente lutando, né? E para você ter uma ideia, hoje eu apaguei quase 2.000 e-mails porque eu não estava lendo e-mail algum. E eu abro o programa de hoje, lembrando que no próximo dia 29 é o Dia Nacional do Livro. O livro é uma fonte inesgotável de sabedoria. Mas o livro é o contexto do que você tem dentro de você. É a forma de você guardar ou levar para a prosperidade um conteúdo. A história deve ser preservada e guardada em livros. Hoje temos tecnologia de ponta que podemos guardar um livro nas nuvens. Mas quando o primeiro livro foi feito, às margens do Nilo de um papiro, pensava-se só em preservar a história. O primeiro livro impresso, a Bíblia de Gutenberg, também traz a história de Jesus. E a gente vem se enriquecendo a cada dia mais com os livros. E que os livros devam ser os livros manuseados. É bem verdade, você vai me dizer, e os e-books maravilhosos. Mas nada como o charme de um livro para que você possa degustá-lo página a página, sentir cada emoção. Porque quando a pessoa escreve um livro, ela está disposta em dividir o conteúdo que ela tem comigo e com você. Então, o livro, eu quero crer que seja o melhor amigo do homem. E, para o Dia do Livro, a gente está recebendo aqui o VT primeiro? Eu pensei que eu falava e depois eu chamava o VT. Então, o Nailton fez uma programação, vamos ao VT. Vai ficar uma surpresa de quem eu chamo primeiro, mas vamos ao VT. André atua na área de marketing há mais de 10 anos. Folhear os livros para adquirir novos conhecimentos é um hábito frequente. O livro faz a gente viajar ainda, né? Ele consegue prender não só a atenção nossa, como fazer com que a gente tenha o foco, não dentro do computador, que a gente às vezes recebe um e-mail, consegue perder o foco disso. E vale ocupar o sagrado tempo livre para aprender com os livros um pouco de gastronomia. Gosto muito de gastronomia para estar surpreendendo, tanto dentro de casa com a esposa, minha mãe, o pessoal, né? É um hobby que eu tenho. E os segredinhos vêm dali, do livro? Com certeza. E viajando na leitura, encontramos também o engenheiro Vicente, que encontra nos livros detalhes sobre a Operação Lava Jato, informações não divulgadas nas emissoras de TV ou internet, mas que ele prefere estar atualizado para conversar nas rodas de amigos. A internet, a era digital, ela ajuda muita coisa, ela agiliza também, mas você tem que parar para o livro, porque o livro ele detalha mais para você. O que significa para o senhor esse momento, assim, do senhor com o livro? Isso aqui é uma viagem, né? Da área de comunicação, o locutor Fred disciplina bem suas leituras. Toda semana, 3 horas de leitura, revistas nacionais, jornais diariamente e livros, como eu estava observando a você, são livros que você capta as mensagens e também consegue transmitir. Não adianta você só armazenar, mas também você tem que difundir o que você faz, o que você lê, para que outras pessoas também sejam agraciadas. E mesmo a jovem geração não abre mão dessa fonte palpável de conhecimento. Eu vim procurar um livro. Ela estava vindo fazer outra coisa e aí entrou para assistir e a gente acaba querendo, fica curioso para ver, fica passando, até o cheirinho da folha nova atrai a gente. A gente dá vontade de passar horas lendo, principalmente o que você gosta, ler o que você gosta é uma sensação incrível. Quem supervisiona a venda de livros nessa livraria sabe bem que ele ainda é paixão nacional. Apesar de toda a tecnologia que a gente tem à disposição hoje em dia, mas o contato com o livro impresso não tem preço, né? A gente tem vários clientes, vários leitores que preferem
ter esse contato, de sempre pegar no livro, tocar no livro, sentir o livro, até comprar aquela coisa meio que distanciada que é o livro digital. Maravilha, né? E eu acho que cada um tem a sua preferência do livro. Eu estava vendo aqui as entrevistas e eu divaguei em alguns livros. O Pequeno Príncipe de Exupéry, mas o meu predileto foi O Menino do Dedo Verde, de Maurice Duon, Prêmio Nobel de 1956, o livro que eu nunca vou esquecer, porque Toussaint era um anjo. E por falar em anjo, agora a nossa surpresa, a Rafaela Macedo, que empolgou aqui todas as pessoas na produção pela sua história. E ela está comigo aqui agora. Boa tarde, Rafaela. Tudo bem? Tudo jóia, tudo bem. Obrigada pelo convite. Aceitei com muito carinho. Oncolegal. Sim. Direito dos pacientes com câncer. Sim. Eu quero registrar aqui, mandar um abraço para Regis Meira, acho que deve estar aposentado, grande médico oncologista de Sergipe, Dr. Anselmo, médicos, tia Ruth, que faz um trabalho, o pessoal da Voz, os da Amo, todo mundo que está empolgado, mas existe uma parte legal. Sim. Então vamos agora saber a parte legal dos direitos do paciente com câncer. Vamos, sim. Vamos. Eu queria inicialmente saber o que te motivou a escrever esse livro. Certo. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E assim, a minha motivação a escrever foi o amor, né? Na verdade, há alguns anos atrás, o pai de uma amiga minha adoeceu e aí eu fiz uma promessa dizendo que se ele melhorasse, eu levaria chocolate na Páscoa para tratar, para um hospital que tratasse de crianças com câncer. Então, ele melhorou, graças a Deus, e lá chegando, conheci os meus melhores amigos de toda uma vida. Foram crianças que tratavam de leucemia. Então, nós iniciamos uma amizade muito bonita. Eles eram do interior, se tratavam aqui e ficavam na casa de apoio chamada GAC. Então, e a gente, assim, ficamos muito amigos. Eles iam lá para casa, levavam para o cinema. Só que, infelizmente, alguns deles morreram, né? E aí a dor da separação era muito grande. E outros também ficaram vivos. Aí eu estava me formando e resolvi em direito, e aí me resolvi homenagear. Então eu fiz a minha monografia com esse tema, os benefícios do direito aos portadores de câncer, né? E aí com o tempo eu resolvi transformar a monografia em livro. E isso já estamos agora em 2014. Então, aí fechei com a editora e estava programado para receber esse livro em 2014, outubro de 2014. E eu sempre quis colocar silicone, né? E aí disse, olha, quando for fazer o lançamento do livro, eu quero estar toda para poder fazer o livro, o lançamento bem bonita. E aí fiz a cirurgia, fiz o implante mamário de silicone e depois dessa cirurgia começou a sair leite da minha mama esquerda e um carocinho bem pequeno na mama direita. E aí a gente ia, fazia ultrassom, fazia tudo, não, o silicone comprimiu a glândula mamária. Até que fui encaminhada ao mastologista e ele puncionou e detectou um câncer de mama. E eu, gente, e agora? 32 anos, não tinha filho ainda, ninguém da minha família tem câncer, né? E eu com os exames todos em dia, porque eu sou muito diligente com a saúde, vou muito para o médico, então não estava preocupada com isso. E aí eu recebo uma ligação do mastologista, ele, olha, você vai ter que vir aqui no consultório. Aí eu, mas doutor Pablo, para que tanto prontinho para o senhor me dar um remedinho para eu ficar boa? Ele, Rafa, é melhor você vir. Lá vai eu. Aí quando a gente chegou lá, e aí era o câncer de mama. Então assim, e agora? Eu lembrei da história dos meninos. Meu Deus, eu vou morrer? O que foi que eu fiz da minha vida até agora? Né? Porque a gente pensa logo nisso. E aí eu deixei de ser espectadora da história, né, do câncer, para passar a ser autora e fazer parte,
dessa história também. Então, eu fiz 16 quimioterapias, 28 radioterapias, fiz mastectomia, 38 fisioterapias, e isso 2015, 2016. Vou tomar remédio até 2021. Né? E assim, eu descobri que o câncer, na verdade, é uma grande lição de amor, né? Você recebe muito amor, as pessoas próximas, seus amigos, sua família, seu amor de verdade, eles querem estar e dizer, olha, conte comigo, eu estou aqui. Então foi essa grande lição que o câncer deixou na minha vida, é uma lição de amor. Então eu recebi o melhor das pessoas, né? E isso é bom. Então, assim, eu descobri também que a gente tem que ter muita fé, né? Eu nunca parei, assim, para perguntar, meu Deus, por que eu, né? Eu conversava como eu estou conversando com você, e aí dizia assim, Deus, olha só, se o Senhor permitiu que eu passasse por isso, o Senhor trate de me dar forças, porque não é fácil. Então, fazia acompanhamento com psicólogas também, 2, e aí cuidei muito da cabecinha, porque a cabecinha tem que estar no lugar, né? Porque senão você vai arranjar outro problema além do que você já tem. E procurei, assim, fazer o que eu podia para me ajudar. E dentro dessa ajuda, eu também procurei os meus direitos baseados no meu primeiro livro, né? Então, esse segundo livro, que é o que a gente vai lançar no dia 31, próxima segunda, às 5 horas da tarde, na Escariz, da Jorge Amado, eu conto um pouco da minha história, como foi o enfrentamento da doença, falo os direitos que eu consegui, falo também como eu consegui, o tempo que demorou, os documentos necessários. Então, é mais um passo a passo, né? Eu procuro usar uma linguagem muito clara para poder ficar próximo das pessoas, porque eu quero, assim, desmistificar um pouco, né? O câncer não é uma sentença de morte, é uma sentença de vida e vida nova, né? Maravilha, Rafaela. Uhum. Eu vivi isso. Sim. Minha mãe, aos 64 anos, passou pelo mesmo processo, Sim. optou pela cirurgia. Sim. Nós não conseguimos interditá-la na justiça e ela só faleceu agora, essa semana. Ela passou ainda 30 anos. Ela se curou de um câncer naquela época, tirou o lado esquerdo todo, com todos Sim. os linfos, e a fé. A fé. A fé. Então, a tua história é uma história real. Você estava falando aqui, eu estava viajando os últimos 30 anos com a mãe. E foi isso, a fé nos sustenta. Você sabe que o meu plástico, ele virou para mim e disse, Rafa, eu não sei a explicação. Eu só sei que quando a gente aplica o mesmo remédio para um caso parecido, para uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem fé, o resultado é diferente. Então, assim, isso é verdade, porque Deus me cuidou tanto de mim, cuida até hoje, que cada lugar que eu chegava, tinha uma pessoa especial que queria o meu melhor, né? Então, se isso não é a mão de Deus, o que mais, né? Será? Então, o livro que vai ser lançado agora, Sim. na Escariz, Sim. ele é uma compilação aprimorada com o testemunho, Sim. tá certo? Sim. Seria, no caso, uma autobiografia. Seria. Eu dou Maravilha. dicas porque, por exemplo, eu nunca fiz tanto exame na minha vida toda. E aí, o que era que acontecia comigo? Eu, na hora de fazer os exames, por exemplo, uma tomografia, que aí você tem que entrar na máquina e ficar lá, e abre o olho e ficar preso. Eu não tenho sensação nenhuma disso. O que era? Eu pegava, sabe aquela venda para dormir? Antes de entrar na máquina, já entrava sem enxergar nada. Eu, olha, ajude aqui, me deite aqui. Aí deitava, não via nada e ficava lá, esperando. Você conseguia se esvaziar. Então, mas tem que ser, você tem que ser... Pra quem tem fé. Você tem que ser também, e você tem que ser seu melhor amigo. O que é que você pode fazer para se ajudar? Então, você tem que se amar. Você tem que querer muito estar aqui. Você tem que se amar. O amor, a fé é amor, né, também. Rafaela, muito lindo o que você está Obrigada. passando. Que você possa, com este livro, poder ajudar outras pessoas que padeçam, porque o câncer é uma coisa insensata. Sim. A gente não sabe o que é hoje, se bem que eu vivo pela fé e o futuro a Deus pertence. Quando eu vejo você assim, tão linda, Obrigada. entendeu?
eu vejo você podendo passar para as outras pessoas a confiança. Sim. E esse testemunho teu nada mais é para a honra e glória do Senhor. Sim, com certeza. É para despertar a fé. Sim. Porque a fé cura. Cura. Eu tenho certeza disso. Eu estou aqui pela obra do Senhor, né? Então, assim, o Anco Legal, a gente transformou ele num projeto. Então, não é só o livro. A gente tem um canal no YouTube que eu falo sobre um capítulo, é o impacto do diagnóstico, o tratamento. Falo sobre alimentação, sobre fé, né? Um capítulo. E aí a gente dá palestras. Esse mês a gente deu palestra para 200 pessoas. No auditório da UNIT, pela Vozes, por causa do Outubro Rosa. Já dei palestra também na Uncoematos. Sexta-feira vamos ter um encontro de apoio à vida na Uncoematos. Então, assim, a gente quer isso. Ontem foi um dia maravilhoso. O Salão Spa Mr. Lee, que é de um amigo nosso, convidou 30 mulheres para um dia de beleza. Então, foi uma alegria muito grande, porque era gente do interior que não sabia direito o que era spa. E, no entanto, estava lá o pessoal da Davine, São Paulo, veio só para poder fazer esse relaxamento capilar. Relaxamento não capilar, mas um dia de lazer. Espiritual, um contexto. E aí nós estamos também no Instagram, Facebook, tem as palestras, agora, o canal e o livro. Rafaela, vamos a uma parte um tanto complicada. Vamos. Os direitos legais. A Constituição diz que saúde é prioridade e é direito de todas as pessoas. Sim. Aí o poder público diz que faz. Mas quando chega na hora, nós temos um reator no Hospital Cirurgia de cobalto, se não me engano, do cirurgia. Temos um outro reator que está no hospital universitário sendo montado, não está montado. A pessoa faz o diagnóstico, detecta a doença, se prepara, mas quando chega na hora, não tem como fazer a radioterapia. É uma pena. A quimioterapia é uma coisa que nem todos suportam. Sim. Pela idade, uma pessoa que pratica quimioterapia, ela vai viver com o sangue avinagrado. Sim. Porque não tem como você descer o pH ou levantar o pH. Não tem. A pessoa vai estar sempre por questão das drogas. Tem gente que não resiste. Mesmo. Provoca queda de cabelo, queda de cílios. Verdade. Entendeu? A pele também se deteriora. Então, a grande solução seria uma radioterapia de qualidade. Sim. Porque você veja bem, uma radioterapia aplicada errada pode comprometer. Por exemplo, nos seios, você pode fibrosar um pulmão. Sim, sim. Entendeu? Então, a mulher vai fazer o seu tratamento e sai pior. Mas aí o poder público não garante o tratamento. E aí? Não, e aí tem várias formas de judicializar, né? E o que eu sempre falo é que, assim, olha, minha gente, o câncer é uma doença que a gente só sabe quando a gente passa. Então, às vezes, independente da condição social, independente de financeira e tudo, você só vai saber o que é não dar um tratamento. Eu não estou falando de órgão público, assim, propriamente dito. Estou falando de gestor, como pessoa, como ser humano. O que é não ter um tratamento é quando você passa a precisar da saúde, né? Então, assim, você dá valor ao que é isso. Então, se o pessoal pudesse se colocar pelo menos um pouquinho no lugar da outra pessoa, com bom senso e com amor, acho que a gente poderia mudar a situação do país. E é uma vertente, assim, o SUS, vamos falar do SUS, ele tem uma vertente muito própria, com regras muito claras. O dever legal do Estado é patente, assim, o Estado tem o dever de garantir uma saúde de qualidade, uma vida digna, sob pena de afrontar a vida dos cidadãos quando ele deixa de prestar um serviço de boa qualidade, né? Isso está na Constituição Federal. Mas existe muitas entrelinhas. Se você quer saber o teu direito, procura nas redes sociais Rafaela Macedo ou comparece à Livraria Escariz para o lançamento
Do livro? Do livro, no dia 31 de outubro de 2016, na Livraria Escariz da Jorge Amado, a partir das 17 horas. Espero todos vocês lá. Muito obrigado, Rafaela. Que Deus a Obrigada. abençoe. Bom, eu vou ao break e volto já já. O livro O Tupã, Deus do Brasil, o canto orfeônico na Escola Normal de Aracaju, procura reconstituir as práticas da disciplina canto orfeônico no período de 1934 a 1971. Além disso, aborda também as histórias de vida e percursos de formação de professores e professoras que lecionaram a disciplina canto orfeônico na Escola Normal de Aracaju. Caso tenha interesse em adquiri-lo, favor entrar em contato pelo número 799-8137-9749. Boa leitura! Vamos torcer mais para a cidade. Todos os dias você acompanha na íntegra tudo que ocorre na sessão plenária da Câmara de Vereadores de Aracaju e ainda confere entrevistas ao vivo com vereadores e convidados direto do plenário. Confira na terça, quarta e quinta-feira, ao vivo a partir das 9 horas e as reprises em horários alternados em nossa programação. Você sabia que a Câmara de Aracaju tem um canal no YouTube? Pois é, lá você pode assistir reportagens e também programas que você perdeu ou que quer rever novamente. Acesse youtube.com/Câmara de Aracaju e se inscreva. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô revendo o programa que eu mais gosto. O que vem a ser onipotente, onisciente e onipresente? Onipotente é quem tudo pode, onisciente é quem tudo sabe e onipresente é quem está por toda parte. Ou seja, Deus, embora nenhuma dessas três palavras apareçam na Bíblia, Deus é tudo, onipresente, onisciente, onipotente. Interessante é que a palavra ônibus, que é um transporte coletivo, significa para todos, por causa do oni e no modo da língua portuguesa. Como empregar ao invés de e em vez de? Pois é, ao invés da ideia de contrário, oposição, o preço dos alimentos, ao invés de baixar, subiu e muito. O fato é que em vez de tem o sentido de em lugar de, em substituição. Em vez de carne, compra o frango, que é menos caro. Na dúvida, use em vez de, que você não errará e não muda a língua portuguesa. O livro As Lições do Esporte trata da história de um garoto que tinha um sonho em mente, ser atleta profissional. Esse garoto viaja por vários lugares e enfrenta diversas situações, aprendendo a ser resiliente, determinado e a ter fé. Se você quer ler um bom livro, aqui está a dica, As Lições do Esporte. Você encontra na Escariz e no olharjovem.com.br. Tenha uma ótima leitura. Bem, gente, a gente continua vivendo. E nesse exato momento eu estou recebendo a doutora Cláudia Soledade. Ela é a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional de Sergipe. E ela vem falar de um evento que eles estão promovendo, o primeiro encontro de jovens universitários de Sergipe, que irá acontecer nesta sexta-feira
no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, das 13 às 18 horas. Eu achei gozado, viu, Cláudia? Primeiro encontro de jovens universitários. Antigamente existia, os psicólogos iam às escolas para fazerem testes vocacionais. E hoje eu li alguma coisa sobre a evasão nas universidades de estudantes que brigam por um vestibular e se desestimulam no primeiro período, no segundo período. Existem casos de algumas profissões de no quinto período a pessoa dizer: eu estou estudando medicina, mas não é isso que eu quero. Essa confusão mental no jovem continua, doutora Cláudia? Continua e assim, de forma bem considerada, tá? Em torno de 60% das pessoas desistem da carreira, né, do curso que escolheram. Então, foi uma preocupação nossa, da Associação de Recursos Humanos aqui da Seccional Sergipe, conversarmos com esses jovens. Porque o que a gente percebe? Muitas pessoas nas instituições, nos cursos, que não sabem nem por que estão ali, né? Nós costumamos dar palestra nas instituições e nós percebemos as angústias dos jovens. E isso começa lá no ensino médio, como você bem colocou, né? As pessoas se preparam para o Enem, para o vestibular, começam a cursar um curso e no meio do caminho ou não estão felizes ou não eram as opções que escolheram. Muitos escolhem mais por pressão dos pais e da sociedade ou por status do que por vocação de fato, né? Então, quando chegam nas instituições, quando chegam na universidade, nos cursos que escolheram fazer, não se sentem felizes. Bom, não é a profissão que eu escolhi. E o bom é quando desiste no meio do caminho, porque tem muita gente que conclui, né, começa uma profissão e são infelizes na profissão que escolheram. E a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? Quando nós vamos para, por exemplo, somos atendidos por pessoas que não nos acolhem nas profissões que eles escolheram, né? Que você percebe ali que por trás daquele atendimento, aquela pessoa está infeliz ali naquele posto de trabalho. Então, uma coisa que a gente precisa pensar, infelizmente aqui no Brasil, o jovem ele tem que escolher a profissão muito cedo, na juventude, aos 16, 17 anos. E escolhe, entre aspas, uma profissão que na mente deles é para a vida toda, né? Vai determinar o futuro daquele jovem. No momento, eles fazem a escolha no momento em que estão passando por mudanças fisiológicas, né, psicológicas, emocionais, e precisam ainda escolher a profissão que vai determinar o futuro deles. Por isso que ainda não maduros, né, escolhem as profissões e chegam no meio do caminho e desistem. São poucos os que efetivamente concluem a faculdade, né, o curso, certos daquilo que escolheram. Muito poucos. E a gente vê isso refletido no mercado de trabalho. Doutora Cláudia, dentro do texto e do contexto dessa sua posição, às vezes as pessoas adentram num curso esperando uma reciprocidade. Alguns, tem um ditado que diz, filho de médico vai ser médico. Mas existem filhos de médicos que não querem ser médicos. Às vezes, algo dentro da amargura, dentro da concepção sexual. Então, você veja bem, a pessoa que tem uma opção sexual diferente faz direito. E muitos tentaram a escola de diplomacia no Itamaraty para serem embaixadores. Mas foi uma época em que se descobrisse um desvio de conduta para uma afetividade, o embaixador não era nomeado.
Há algum tempo, eu não sei como está hoje, na carreira do judiciário. É muito policiado a postura comportamental do candidato a juiz, ao desembargador. Então isso não traria uma frustração ao profissional que se forma, de olhar para o futuro e vai dizer o seguinte: eu gostaria de ser isso, mas eu não vou conseguir porque eu não tenho aptidão, eu serei excluído. Hoje, por exemplo, as Forças Armadas admitem mulheres, mas no passado, se bem que nós tivemos mulheres servindo na Segunda Guerra Mundial, mas uma mulher não tinha assim a predileção de dizer: eu quero ser engenheira civil do Exército Brasileiro. Ela sabia que não teria chance, ela seria excluída no caminho. Então, o sonho era ser engenheira civil. E aí ela vai optar por ser enfermeira. Acontece ainda isso? Então, no passado nós tínhamos muitas restrições, né? Hoje em dia nós não percebemos, assim, quebramos muitas barreiras e muitas barreiras ainda precisam ser rompidas, né? E é claro que a gente percebe em algumas situações esse caso, né? Mas é preciso, assim, você já desde muito cedo, você identificar a sua vocação e você se preparar para aquilo que você deseja, identificar as barreiras que você vai precisar superar. Não podemos desistir dos nossos sonhos, né? Nós precisamos, sim, nos prepararmos para aquilo que nós vamos enfrentar e buscar, se realmente eu busquei uma posição e tenho muitas barreiras a romper. Eu estou disposta a romper essas barreiras? Eu preciso saber o que eu vou enfrentar, né? O problema é que hoje, por não nos prepararmos como deveríamos, ficamos perdidos no meio do caminho, né? E aí muitas pessoas desistem no meio do caminho por não conhecer bem esse caminho, essa trilha, o que precisa percorrer. Hoje, no passado, a gente tinha dificuldade, né? Nossos pais tinham algumas limitações para nos orientar, para profissões. A gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. A gente já consegue identificar o cenário para os próximos 5, 10, 15 anos. Já conhecemos quais são as profissões do futuro hoje, né? No passado, nós não tínhamos essa informação. Nós buscávamos uma profissão ou por vocação, ou que estava em alta, ou por alguém que nos orientou a fazer aquela profissão, era muito mais restrito. Hoje não, nós temos uma grande oportunidade de buscarmos a informação, de buscarmos profissionais que nos orientam, por exemplo, buscarmos as associações, né, que o nosso papel é esse, de levar a informação para a sociedade, de levar o conhecimento, de esclarecer para esses jovens, de mostrar para eles o cenário nos próximos anos, né? E a pessoa, hoje, ela tem a capacidade de se preparar, porque todos nós temos talentos, nós temos diversas aptidões e nós precisamos descobrir quais são esses talentos. Barreiras nós sempre teremos, né? A mulher, por exemplo, ela ainda sofre muitos preconceitos, né? Mas nós não podemos desistir. Nós temos que, sim, nos prepararmos, planejarmos esse caminho, né, que vai nos levar onde a gente deseja. E as barreiras, as que podem ser rompidas, ok. Umas serão mais difíceis? Sim. Quais as que eu vou precisar enfrentar com mais força, né? Eu estou disposta a enfrentar? Ou então eu vou buscar uma carreira alternativa, vamos dizer assim. Este encontro universitário, pode haver uma modificação no quadro da ideologia, basicamente da Universidade Federal, que tem assim o número de jovens mais, digamos assim, mais autênticos, mais fashion? Poderá haver uma modificação? Então, assim, a Associação de Recursos Humanos, a gente está buscando estreitar as relações, né, entre o mercado e as academias. Porque é importante que as academias entendam o que o mercado está pedindo, né?
É preciso adequar, vamos dizer assim, as grades curriculares. Por exemplo, muitas profissões do futuro ainda não estão nas academias, ainda não existem nas academias. O pré-requisito do passado era a datilografia, a escola Hamilton. Hoje ninguém sabe mais o que é isso. Então, assim, eu digo, né, com toda clareza, pelas discussões que eu tenho, pelos congressos que eu participo, pelas reuniões que eu participo com as instituições, infelizmente, nós não estamos preparados para o futuro. No caso de estágios, hoje nós temos uma instituição chamada Instituto Evaldo Lloyd, sim, que é o IEL, ele é um referencial nacional para a seletiva de profissionais. O IEL, muitas vezes aqui em Sergipe, teve dificuldade em selecionar currículo de universitários para poder dizer, está no padrão IEL, o estagiário. Como é que ficam os estágios com tantas universidades hoje? Então, eu sou muito a favor do estágio. O estágio é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. O jovem que tiver essa oportunidade e se dedicar na empresa, né, no programa de estágio, claro, as empresas que têm um programa de estágio decente, né, que não substitui o estagiário por um profissional para pagar menos. Né? O programa de estágio ele precisa ser valorizado, precisa ser estruturado, porque ali você está formando uma pessoa, você está formando um jovem que você vai poder suprir uma demanda que você tenha no futuro. Né? O IEL é o nosso parceiro, né? Inclusive está apoiando esse evento que nós vamos realizar amanhã. E o que nós precisamos? Preparar esses jovens ainda nas academias. Tá? O que nós percebemos, por exemplo, nas entrevistas de empregos, o estagiário, a pessoa que é candidata a estagiário, ele não tem qualificação ainda, né? Não tem uma preparação. Mas nós, enquanto educadores, né, enquanto instituições, nós precisamos orientar esses jovens em relação à postura, em relação ao comportamento, porque muitos perdem uma oportunidade de emprego não é nem pelo conhecimento ou pela formação, mas é por postura inadequada na hora da entrevista. Falta de educação mesmo. Falta de educação, muitos assim, né? E isso faz com que o jovem perca a oportunidade. Né? Então, eu acredito que preparar, e é uma preocupação nossa, minha particularmente, né? De preparar esses jovens ainda no ensino médio, mostrando para eles o que o mercado está exigindo, quais as competências que o mercado está exigindo, o que nós buscamos na hora de uma entrevista de emprego. Esse é o nosso papel e isso que nós vamos fazer amanhã com quem estiver presente. Para finalizar, eu gostaria de saber a sua visão sobre o programa do Primeiro Emprego, que é ofertado pelo governo do estado. Tem melhorado a qualificação? Olha, é importante destacar alguns programas que existem, né, e que a gente precisa estar aperfeiçoando sempre, né? Então, assim, tudo que vem de oportunidade para o indivíduo precisa ser aproveitado, tá? A gente tem uma parceria, por exemplo, com a Fundat também, que prepara, né, tem os programas de qualificação. As pessoas precisam buscar também. O que a gente percebe é que poucos são os que buscam a qualificação e hoje se destaca no mercado de trabalho quem está qualificado. Né? Embora estejamos vivendo momentos de crise, não é hora de parar. É hora de você investir no seu próprio desenvolvimento. O que a gente percebe? É que as pessoas também delegam muito para as empresas, para o governo, uma responsabilidade que é sua de investir no seu próprio desenvolvimento. Né? Quem é responsável pela minha carreira? Sou eu. Eu não posso delegar isso. Né? Eu tenho que buscar, se eu tenho formatos, né, de cursos que, por exemplo, o Senai, o Senac, o Sebrae oferece, e muitos são gratuitos, por que eu não vou buscar essa qualificação? Eu também preciso ser responsável por isso. Eu não posso delegar isso para as pessoas. A carreira ela é minha, ela pertence a mim e eu tenho que buscar a minha qualificação. Né? E a gente percebe as pessoas delegando isso, porque a empresa, o meu patrão é que tem que pagar para eu treinar. Não. Não.
né? Ele vai contribuir com o seu processo, mas você é responsável por sua carreira, pelo seu desenvolvimento. Muito obrigado. Eu conversei com Rafaela Macedo, ela é presidente... Cláudia Soledade, ela que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional de Sergipe, e ela fala do primeiro encontro de jovens universitários de Sergipe. Cláudia, muito obrigado, que esse trabalho seu venha render frutos, né? E eu vou encerrar com um trechozinho de uma música que diz: malandro que é malandro não bobeia, se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto por malandragem. Caramba, vá trabalhar, meu irmão, vá trabalhar. Eu vou ao break e volto já já. O livro Ser Feliz Ser Sergipano é um livro de entrevistas, no qual tem entrevista com sergipanos que fazem trabalhos sociais no estado. Entre essas entrevistas, a entrevista com Ilma Fontes, onde ela conta toda a sua história. O livro está à venda na loja Brumar, no bairro Sansumon. Uma boa leitura. Ser onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente é quem tudo pode, onisciente é quem tudo sabe e onipresente é quem está por toda parte. Ou seja, Deus, embora nenhuma dessas três palavras apareçam na Bíblia, Deus é tudo, onipresente, onisciente, onipotente. Interessante é que a palavra ônibus, que é um transporte coletivo, significa para todos, por causa do oni e não muda a língua portuguesa. Como empregar o invés de e em vez de? Pois é, ao invés da ideia de contrário, oposição, o preço dos alimentos, ao invés de baixar, subiu e muito. O fato é que em vez de tem o sentido de em lugar de, em substituição. Em vez de carne, compra o frango, que é menos caro. Na dúvida, use em vez de, que você não errará e não muda a língua portuguesa. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Legislatura. Legislatura é um período de 4 anos que começa sempre o ano seguinte às eleições para a Câmara de Vereadores, no dia da posse dos parlamentares eleitos em 1º de janeiro e termina 4 anos depois, no mês de dezembro. O mandato de um vereador municipal dura uma legislatura, ou seja, 4 anos. O livro As Lições do Esporte trata da história de um garoto que tinha um sonho em mente, ser atleta profissional. Esse garoto viaja por vários lugares e enfrenta diversas situações, aprendendo a ser resiliente, determinado e a ter fé. Se você quer ler um bom livro, aqui está a dica, As Lições do Esporte. Você encontra na Escariz e no olharjovem.com.br. Tenha uma ótima leitura.
Tá aí. Estamos de volta, né? É. Assédio moral é crime. Entendeu? Você não pode constranger ninguém, principalmente alguém na terceira idade, porque fere o estatuto do idoso. Eu vou para o sindicato dos jornalistas julgar a causa. Bom, e a gente sempre encerra com música. Eu tenho aqui agora João Luiz, multi-instrumentista, ator, entendeu? É o cara. Não, tá longe disso. Eu acho. Simpaticíssimo, uma pegada boa de violão. Me conta, João, como começa a tua trajetória? Bom, começou desde pequeno, acho que como todos os músicos começam, né? A influência do meu pai, que é músico, de minha mãe, que escuta muito. Quem é teu pai? Música. Luiz Eduardo. Ele seguiu a carreira acadêmica profissionalmente e é músico, mas por hobby, além de trabalhar também. Só que bem menos que a academia, acho que sei, né? quem é. Luiz Eduardo, ele é famoso. Crover Rock Show, a primeira banda de rock dele aqui. Eu sei quem é. Conheço. Tá na raiz. Pois é. E a tua pegada de roqueiro também? Na verdade, eu sou muito diversificado. Eu gosto de todo tipo de música. A MPB é o que mais me agrada, mas eu gosto de tudo. Mas com pinças de nariz e um alargador de orelha... Bem punk, né? Eu acho, entendeu? O que você vai botar pra gente ouvir aí? Pensei em algumas músicas minhas pro pessoal que não conhece ainda, pode ser? Pode, lógico. Vamos ver a pegada. Uma música que foi minha primeira música de trabalho, lancei em 2013, se chama Na Maciota. Espero que curta. É assim, ó. Seu jeito bem simples, sincero e sereno já me dominou. Seu ar de snob metido e nojento me contaminou. Adoro tua face de menina boa que me mata. E quando você finge ser outra pessoa, me acaba. Sei que vai ser duro sustentar suas manias de burguesa. Comida chinesa, salão de beleza, enfim. E além do mais, sua tribo não bate com a minha. Ela é underground e eu sou tão careta. Mora na zona sul e eu suburbano. O que vale é a ideia, o resto deixo por baixo do pano. E assim na maciota vou levando. E assim na manhã, na artimanha, deixo levar. Pra ver se esqueço os detalhes que nos cercam. Curtir a noite sem se preocupar com o resto. Assim eu vou me dar bem, eu vou me dar bem. Ficar na paranoia pra quê? Ou convidar pra um programa bem barato. Comer sushi ou açaí, não vem ao caso. Assim eu vou me dar bem, eu vou me dar bem. No quarto a recompensa vai ter. Na maciota. Mas viajou legal. Ele sai, ele entra, fica com uma batida assim punk, depois parece bossa nova, depois ele vai ao pop rock. É uma mistura que eu fiz, na verdade começa com jazz, aí vou pro samba rock, depois estava com essa influência. Por que essa poesia? Não sei se tem tanta poesia, porque eu não sei trabalhar com metáfora, talvez a minha poesia seja Sim, mas você me falou, sei lá, de contexto social, ela era rica, você o pobre, isso tem uma paixão recolhida. Na verdade, eu acho que eu não pensei tão profundamente com relação a isso. Eu acho que eu fiquei afim de uma menina na universidade, não conhecia, e aí, de repente, eu imaginei como ela era. Que ela tinha grana e você não tinha. E eu quebrado, sabe esse complexo de quebrado, que fica meio com o pé atrás. E aí eu fantasiei isso tudo e escrevi, mas eu nem sei se realmente eu gostei do som. Que bom que curtiu. Música eu acho que para festival. Então, falar nisso, essa música ganhou o festival da Peripê em 2012. Foi o primeiro lugar do quarto festival da Peripê de música. Quero parabenizar o jurado do Peripê de música, porque teve, entendeu? Bom senso e escolheu o melhor. Oh, que bom, Muito obrigado. boa a música mesmo, muito boa. Sim, e dentro deste apanhado musical, eu estou vendo aqui, você também já integrou durante 2 anos a Orquestra Sinfônica. Tocava o quê? Na verdade, a Orquestra Sinfônica de Contrabaixos Acústicos foi uma iniciativa da UFES, e a gente tocava contrabaixo. Todos são contrabaixistas. Todos contrabaixistas. Acústicos, né, aquele grandão. E... Na realidade, o violoncelo, seria isso? Então, é porque o violoncelo é o irmão mais novo do contrabaixo. Ah, então tá certo, é porque eu sou velho. Mas é o mesmo formato mesmo. Eu sou mais velho. Não, mas todos foram criados, acho que na mesma época.
Aí ele é um o irmão mais violoncelo velho. clássico. O contrabaixo também, a orquestra, só que é aquele som mais grave, né? É porque quando a gente vê o contrabaixo, a gente só viaja para o contrabaixo Do rock and roll. do rock and roll, né? Se você levar em consideração, tem um contrabaixo mais antigo ainda, a tumba. Tuba, exatamente. Entendeu? Então, não deixa de ser um contrabaixo. Claro, com certeza. A mesma função. Tem a mesma Vamos função. ouvir mais música? Eu preciso aprender mais com você. Eu gosto quando o cara vem aqui Eu tô vendo que você e eu entende aprendo. bastante de música, que massa. Hein? Tô vendo que você entende bastante de música. Não entendo nada. Isso aí tá modesto. Vamos ouvir música. Outra minha, então, se chama Seu Beijo. Vou disponibilizar a partir de dezembro na internet. Tomara que seu beijo seja ruim, porque se encaixar eu vou ficar vidrado, mais que já tô, mais que encantado. Quem dera o seu olhar não refletisse tanta coisa boa, me deixando à toa e a mente viajando. Isso porque não falei da pele que nem branca de neve transparece tanta malícia. Isso porque não falei do cheiro nem do tom do seu cabelo que o vento a seu favor alisa. Sem contar aquele sorriso no rosto, fico louco e ela não para de mostrar. Que tal um cinema ou uma saída, apenas trocar ideia, conversar. Eu tô bem, você como vai? Que bom, já faz tempo que eu te vejo, tanta vontade de provar seu beijo. Que sabor que ele tem, fico zen, quero mais. Fique um pouquinho mais. E aí repete. Seu Legal. beijo. Legal. Legal. Bom, como ator, você ainda participa do grupo Emboaça. Grupo de teatro mais antigo de Sergipe. Mais antigo. E o grupo de teatro de rua mais antigo do Brasil. E é com muito orgulho que eu faço parte. Entrei esse ano passado eu entrei como estudante de lá. Eles gostaram, principalmente da parte da música, e eu entrei como produtor musical e ator. O Lindolfo Amaral tem um serviço prestado muito grande. Não só o Lindolfo, como o Tonhão, Claro. toda a galera. Eu conheço bem a galera desde a época, eu acho que da fundação do Emboaça. Entendeu? Então eu gosto da forma, TT Narras, praticamente a grande escola de teatro é o Emboaça. E o que mais me impressiona é que eles fazem tudo isso voluntariamente. Lindolfo Amaral, por exemplo, ele tem uma turma, Lindolfo Amaral, Manuel Cerqueira, Iradilson Bispo, tem uma turma todo ano que dá aula voluntariamente para quem se inscrever. Então, isso Ali é muito eles bacana. têm um trabalho muito forte no Manuel Preto, Isso. que é ali na rua de Muribeca. Uhum. Mas na realidade eles atendem a comunidade do Manuel Preto, que é aquela entrada ali, entendeu? E já saiu muita coisa boa dali. Inclusive, alguns atores que fazem parte hoje dos principais atores do Emboaça são de lá do Manuel. É isso que eu estou dizendo, muita coisa boa saiu dali. Coisa nossa. Vamos ouvir mais música? Vamos aproveitar que a gente falando de Emboaça, eu vou cantar uma música que faz parte da nossa nova peça. Se chama A Peleja de Leandro na Trilha do Cordel. Fala do Leandro Gomes de Barros, que é cordelista, paraibano. E aí a gente fez uma música para ele assim. Baseado no cordel dele. A bodega do Felipe é casa de animação, mas fiado ele não vende, defende seu ganha-pão. A bodega do Felipe é uma casa de respeito, por isso tome cuidado, esse bar é retado, só entre com o pé direito. Letra de Leandro Gomes de Barros, musicada por nós. Quer dizer, poderá já chamar o cara de menestrel. Exatamente. Eu sou o menestrel na peça. O menestrel. Você veja bem a responsabilidade que nós estamos tendo aqui. Hoje não se faz mais menestréis, né? É verdade. É uma coisa que eu adoraria estudar mais a fundo e retomar, sei lá, acho que seria bem bacana dar continuidade a essa tradição, né? Eu estou tentando lembrar, tem um santo católico que personifica isso, São Gonçalo. Entendeu? Ele fazia este trabalho que você faz
de forma lúdica, e ele saía tocando violão pelas ruas de Lisboa, e ele saía tirando as mulheres da vida para a transformação através da arte e da música. Que bacana, essa dessa eu não sabia. Legal. O que dá origem ao folclore São Gonçalo. Vamos ouvir mais música? Vamos nessa. Vamos lá? Deixa eu ver o que eu vou cantar aqui pra vocês. Bom, uma música então chamada Voo pra Plutão, minha também. Cuidado, viu? Baseado nesse pessoal que tá querendo sair do Brasil, com tantas coisas ruins acontecendo na política, enfim. Assim. Daqui do último andar eu vejo tudo, eu vejo um mundo sem venda. Olho o lado de cá, paisagem bonita, é feliz a vida, é bela. Mas do outro lado do muro, criança marrenta na feira com carrinho de mão. Vidinha sempre na mesma, é briga nas vilas, é falta de R$1 de pão. Me senti na obrigação de desvendar pra você o que aqui na Terra o sistema faz. Amigo alienígena, nem se aconchegue, vamos pra Plutão pra ver se encontra paz. Me senti na obrigação de desvendar pra você o que aqui na Terra o sistema faz. Amigo alienígena, nem se aconchegue, vamos pra Plutão. Laia, 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 laia. Eu vou pra Plutão, eu vou pra Plutão. Laia, 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 laia. Aí eu falei isso, quem quer sair do Brasil, mas na verdade eu acho que não tem muita saída. É planeta, não é brincadeira minha. O Menestrel, ele fez assim uma paródia que ele dizia assim: upa, 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 cavalinho sem medo, leva pra Brasília o presidente Figueiredo. E começou com essa sua mesma pegada, Juga Chaves. Eu acho que é um músico, entendeu? E utiliza muitos acordes para fazer a sátira e trazer as suas mensagens. Tivemos várias passagens, né, de artistas pela música, como Caetano Veloso, que morou fora, Chico Buarque, entendeu? Mas o melhor é estar aqui no Brasil mesmo. Eu vi alguma coisa nas mídias sociais e eu queria que confirmassem isso. Gilberto Gil faleceu, foi? Não? Eu acho porque ele estaria internado em estado grave. Não, ele está internado no Rio de Janeiro. Ah, foi um fake, né? É porque eu vi qualquer coisa na mídia e agora me lembrei. Tomara que seja fake, tomara, porque eu acho que o Brasil perderia muito, inclusive eu ficaria bastante triste. Ele é um dos meus principais ídolos. Eu sempre falo assim, eu atualmente não estou frequentando nenhuma religião, mas eu sempre falo que os meus grandes ídolos e os que me guiam espiritualmente são Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, porque eu acho que eles trazem na música não só entretenimento, não só mensagens contra a política, mas ajuda muito a educação para a vida. Eu acho que serve como educação. Eu ficaria muito triste, tomara que seja fake. Adentre nisso, entendeu? Que você é jovem e você é uma promessa. As promessas de música nesse estado, eu passei 10 anos fora da mídia e eu tenho encontrado músicos cá chegando bem mais, digamos, preparados, bem mais conscientes da sua responsabilidade e da qualificação musical. Porque o cara disse, eu sou artista, o que você fez para ser artista? Você foi estudar música? Você lê uma partitura? Que você não lê uma partitura, mas você tenta se esforçar? O dom de tocar pelo ouvido é magnífico, mas se você não se atualiza, você se vulgariza. E aí o que acontece? Vão se somando a um grupo de artistas que passam a ser, vão para uma vida underground, vão começar a morar em periferias para estar bebendo. E o álcool não é sinônimo de aperfeiçoamento de técnica de música. O contrário, não é. Né? Muito pelo contrário, entendeu? O álcool pode até alimentar a alma para desenvolver o talento, mas não é bebendo. E você pega hoje uma quantidade de artistas, fulano de tal, tá alcoólatra, fulano de tal, tá drogado, fulano de tal, tá isso. Então eu tenho sentido aqui a chegada de jovens talentosos. Não sinto o maligno da droga
no pessoal que tem chegando. Então eu tenho que dizer o seguinte, glória a Deus, os 10 anos que eu andei fora da mídia foram muito bons para música. Vamos ouvir música? Amém, vamos nessa. Vou cantar um de Gilberto Gil, já que tá falando dele, pode ser? Então vamos encerrar o programa e você continua? Claro. Tocando? Claro. Bom, gente, até a próxima quinta-feira, até a próxima terça-feira, se assim o bom Deus quiser, porque aqui o querido João Luiz é coisa nossa. Vamos ouvir? Vamos lá, Gilberto Gil. A novidade veio dar a praia, na qualidade rara de sereia. Metade o busto de uma deusa maia, metade grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Mundo tão desigual, tudo é tão desigual. De um lado esse carnaval, do outro a fome total.